Clélia nunca entendeu por que parecia destinada a sofrer. Desde a infância, a felicidade parecia sempre ao seu alcance, mas jamais se fixava. Tudo começou quando ela tinha apenas 4 anos. Ela ainda guardava uma vaga lembrança de seu pai, Carlos, um homem afetuoso e presente, que a adorava e a tratava como se fosse o seu bem mais precioso. Ele era seu mundo, seu porto seguro, mas, em uma manhã cinzenta, a vida de Clélia foi destruída por uma notícia devastadora. Seu pai, enquanto ia para o trabalho em um táxi, sofreu um acidente fatal. Não houve despedidas, não houve um último abraço. Ele simplesmente se foi, deixando Clélia perdida, sem compreender o significado da morte e com um vazio que a acompanharia por toda a vida. Nos primeiros dias após a morte, Clélia, segurando sua boneca favorita com as pequenas mãos trêmulas, perguntava repetidamente à mãe, Fátima, quando o pai voltaria. Mãe, o papai quando volta? Ele vai voltar para brincar comigo, né? Fátima, que inicialmente parecia fria e distante, respondia de forma seca, escondendo sua verdadeira natureza por trás de uma máscara de tristeza. Ele não volta mais, Clélia. Nunca mais. Ele foi e não vai voltar. As palavras eram ditas de forma quase automática, sem o luto genuíno de uma esposa que perderá o marido. Não havia abraços ou consolos, apenas a insistente repetição de que Carlos havia partido para sempre. Nos dias que se seguiram, a frieza de Fátima parecia ser impenetrável, como se a dor não a tocasse. Ela mantinha um olhar distante, preocupada mais com os detalhes práticos que a morte de Carlos havia deixado do que com o sofrimento evidente da filha. Mas, surpreendentemente, com o passar do tempo, a postura de Fátima mudou. Ela começou a se mostrar mais carinhosa, atenciosa e até afetuosa com Clélia. De repente, surgiram os abraços, as palavras de conforto e os gestos de carinho que Clélia tanto desejava. Ela começou a se sentir acolhida pela mãe, acreditando que Fátima finalmente estava superando a perda do pai e que, juntas, as duas poderiam seguir em frente. Para Clélia, a transformação da mãe foi um alívio, como se, finalmente, estivessem conectadas e apoiando uma a outra. Mas Clélia, em sua inocência, não percebeu que por trás daquele comportamento aparentemente amoroso, havia uma intenção sombria. Fátima não superara a perda de Carlos, ela estava apenas disfarçando o desprezo que sentia por Clélia. Decidida a fingir ser a mãe perfeita, Fátima assumiu o papel de cuidadora dedicada, enquanto, por trás da fachada, planejara fazer algo bem diferente. Apesar da tragédia, Carlos havia deixado uma fortuna considerável para Fátima e Clélia, suficiente para que ambas vivessem confortavelmente, sem qualquer necessidade de trabalhar. A casa era grande, bonita, e todos os recursos estavam à disposição. Mas, em vez de usar essa segurança para investir em amor e bem-estar para a filha, Fátima gastava a herança em seus próprios caprichos e vaidades, enquanto reservava para Clélia apenas o necessário para manter a ilusão de uma mãe cuidadosa. Enquanto Fátima mantinha as aparências de uma mãe dedicada, seu verdadeiro sentimento por Clélia era muito mais sombrio. Um sentimento que vinha de 2 verdades ocultas. Fátima era infértil. E Clélia não era sua filha, e sim, fruto de uma traição. Fátima lembrava vividamente daquela tarde, quando Carlos chegou sem aviso, a camisa amassada e o rosto marcado pela tensão. Nos braços dele, Clélia, ainda uma recém-nascida, chorava suavemente. Carlos, visivelmente nervoso, se sentou à sua frente e, com os olhos cheios de arrependimento, confessou o que Fátima jamais esperava ouvir. Ele havia tido um caso, um erro de uma noite que resultou naquela criança que agora ele segurava como se fosse o seu maior tesouro e seu maior arrependimento ao mesmo tempo. Fátima, por favor, me escuta, ele começou, a voz vacilante. Eu errei, mas isso não é culpa da menina. A mãe dela não quer saber dela. Ela me deu a criança e disse para eu cuidar. Eu sei que eu errei, eu sei que te traí, mas eu não posso deixar essa menina sozinha. Ela não tem culpa de nada. Eu imploro que você a aceite. A gente pode criar Clélia como nossa filha. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Por favor, Fátima, ela é só uma criança. Fátima sentiu o sangue subir à cabeça, o rosto queimando de raiva e humilhação. A ideia de criar o fruto da traição de Carlos era um golpe que ela não conseguia digerir. Tudo dentro dela gritava para rejeitar aquela criança, para exigir que Carlos resolvesse o problema longe dali.
Mas ele insistia, desesperado, usando todos os argumentos que conseguia, que Clélia não tinha culpa, que eles podiam dar a ela um lar estável, que o erro não poderia ser apagado, mas que talvez, de alguma forma, cuidar da menina pudesse redimir o que ele havia feito. Fátima, depois de horas de discussões e lágrimas, concordou relutantemente. Não foi um ato de compaixão, mas de resignação. Aceitou a criança por pura pressão, mas o rancor jamais a abandonou. Ela olhou para Clélia, aquele pequeno bebê que sequer sabia o que estava acontecendo, e decidiu naquele momento que a aceitaria, mas que nunca a veria como sua. Para Fátima, Clélia era a prova viva do maior insulto que já sofreu, e, embora nunca tenha dito isso em voz alta, decidiu que a menina não merecia mais do que o mínimo necessário para viver, mesmo que as duas estivessem rodeadas de conforto material. Clélia, sem entender os verdadeiros sentimentos da mãe, acreditava que Fátima era sua maior aliada, a única que realmente se importava com ela após a perda do pai. Clélia cresceu sem o calor de um abraço verdadeiro, sempre acreditando que o amor da mãe, embora difícil, era genuíno. Ela não sabia que, desde o momento em que Carlos a colocou nos braços de Fátima, a mãe havia decidido que, por trás dos gestos carinhosos, seu único propósito seria transformar a vida de Clélia em um inferno velado, alimentando um ressentimento que jamais seria exposto abertamente, mas que marcaria a filha para sempre. Na escola, Clélia era diferente das outras crianças. Desde cedo, notava que as amigas se afastaram sem motivo aparente. Quando parecia que finalmente havia conquistado a amizade de alguém, logo parava de falar com ela. Ninguém a convidava para brincar ou para as festinhas de aniversário. Clélia se sentia como se carregasse uma praga invisível que afastava todos ao seu redor. Ela tentou se encaixar, ser gentil, sorrir, mas nada adiantava. As professoras pediram uma versão inexplicável a ela, e o olhar de reprovação de cada uma era um peso que Clélia carregava sem entender. No final do ano letivo, a diretora chamou Fátima para uma conversa particular e disse algo que Clélia jamais esqueceria: retire sua filha desta escola. Ela não se adapta. Não sei o que acontece, mas não queremos ela aqui. Clélia ouviu aquelas palavras com o coração apertado, sem entender o que tinha feito de errado. Ela era obediente, esforçada e nunca causava problemas. Ainda assim, foi tratada como se fosse uma aluna indisciplinada. Fátima, sempre calma e controlada, ouviu a diretora sem questionar. Com um semblante sereno, ela acenou com a cabeça e, sem discutir, acatou a decisão da escola. Ao sair da sala, Fátima abraçou Clélia, dizendo que aquilo não era culpa dela e que tudo ficaria bem. Não se preocupe, minha filha. Vamos encontrar um lugar melhor para você. Você é especial, e não é qualquer escola que sabe lidar com isso. Clélia, ainda confusa e triste, encontrou no consolo da mãe um alívio momentâneo. Fátima parecia compreensiva, sempre disposta a encontrar soluções para o que, aos olhos de Clélia, eram apenas os caprichos e injustiças das escolas. Com o apoio da mãe, Clélia foi transferida para um novo colégio, na esperança de que as coisas seriam diferentes. No entanto, a história se repetiu. As meninas mantinham distância, não queriam se aproximar, e as professoras a tratavam com frieza, mesmo ela se esforçando para se enturmar e ser uma boa aluna. Apesar do constante fracasso em criar laços, Clélia nunca desconfiou de Fátima. Para ela, a mãe sempre se mostrava amorosa e protetora, pronta para defendê-la e buscar um novo começo a cada rejeição. Quando Clélia desabafava sobre a solidão e a dificuldade de fazer amigos, Fátima a confortava com palavras doces, reforçando que aquilo não era culpa de Clélia e que ela era uma menina boa e especial. Clélia não conseguia entender o porquê de sempre se sentir deslocada, mas nunca atribuiu essa sensação à mãe. Aos seus olhos, Fátima era uma figura de amor e apoio, alguém que fazia de tudo para vê-la bem, mesmo que a vida continuasse a afastá-la das pessoas. No fundo, Clélia acreditava que a mãe era a única pessoa que realmente a compreendia, e se agarrava a isso para seguir em frente, sem jamais suspeitar que as raízes de seu sofrimento estavam bem mais próximas do que ela imaginava. Fátima, sempre atenta, preparava doces diariamente, enchendo a mesa com pudins, bolos, brigadeiros e balas.
Clélia adorava os doces da mãe, que pareciam feitos com tanto amor e carinho. Para ela, aquelas sobremesas eram uma forma de Fátima mostrar o quanto se importava, uma demonstração de afeto que compensava a solidão que sentia fora de casa. Aos olhos de Clélia, a mãe estava sempre presente, esforçando-se para mantê-la feliz e satisfeita. Clélia comia os doces com prazer, sentindo o conforto e o alívio momentâneo que eles traziam. Quando as outras crianças na escola faziam piadas cruéis, chamando-a de gorda e afastando-se dela, Clélia se sentia protegida ao voltar para casa. Naquele ambiente, com a mãe sempre pronta a oferecer mais uma fatia de bolo ou um pudim, ela encontrava a única forma de amor que conhecia. O reflexo no espelho mostrava uma Clélia cada vez mais gordinha, mas, para ela, isso era um pequeno preço a pagar pela segurança e pelo consolo que recebia. Fátima nunca a criticava pelo peso. Pelo contrário, ela sempre dizia que Clélia era bonita do jeito que era, que não precisava mudar para agradar ninguém. "Você é perfeita, minha filha", dizia Fátima, reforçando a ideia de que, dentro daquela casa, Clélia era amada e aceita. Ao completar 18 anos, Clélia era uma jovem solitária, sem amigos e sem perspectivas, mas com a certeza de que, pelo menos, tinha o amor incondicional de sua mãe. Ela vivia em uma bolha de isolamento, convencida de que o mundo lá fora era cruel, mas que, dentro de casa, estava segura nos braços da única pessoa que a valorizava. Foi então que Beto entrou em sua vida de forma inesperada. Em um dia comum, enquanto Clélia caminhava distraída pela calçada, quase foi atropelada por ele, que vinha desgovernado em sua bicicleta. "Sai da frente, gorda", gritou Beto, sem perceber o impacto que suas palavras teriam. O tom era ríspido, mas Clélia, acostumada a esse tipo de comentário, não se ofendeu tanto quanto poderia. Para ela, o mundo sempre a tratava assim, com desprezo e julgamentos, mas ela sabia que, em casa, tinha uma mãe amorosa que a amava exatamente como era. Por algum motivo, aquele encontro com Beto mudou a vida de Clélia. Ele se aproximou dela com um pedido de desculpas desajeitado e, aos poucos, uma amizade improvável começou a se formar. Pela primeira vez, Clélia sentiu que poderia ter alguém além de sua mãe, alguém que a visse por quem ela era. Ainda assim, Fátima permaneceu como a figura central da sua vida, a única pessoa que Clélia acreditava que nunca a abandonaria, sem jamais desconfiar dos verdadeiros sentimentos que a mãe escondia por trás de seus gestos aparentemente amorosos. Beto era um jovem, despreocupado e cheio de uma energia que Clélia nunca tinha visto antes. Ele a tratou de uma forma que ninguém mais tinha tratado, com interesse e uma espécie de ternura crua. Começaram a sair, e para Clélia, Beto era como um sopro de vida nova. Ele foi seu primeiro amor, o primeiro beijo, o primeiro amasso, o primeiro toque de carinho que ela conheceu. Clélia, motivada por esse novo amor, decidiu mudar. Parou de comer compulsivamente, fez um regime rigoroso, começou a se cuidar e a prestar atenção em sua aparência. Pela primeira vez, ela se sentiu bonita e confiante. Mas a felicidade foi breve e traiçoeira. Sem qualquer aviso, Beto apareceu um dia com uma expressão distante e palavras cortantes. "Eu não gosto mais de você", disse, com uma frieza que fez Clélia se sentir pequena e desamparada. Aquelas palavras ecoaram na mente dela como um golpe inesperado. Clélia tentou desesperadamente entender o que havia dado errado. Ela revivia mentalmente cada conversa, cada encontro, procurando alguma pista, mas a resposta de Beto era sempre a mesma: "Você sabe". Clélia, no entanto, não sabia. Ela não conseguia compreender o motivo do abandono, como se estivesse sendo punida por algo que jamais fizera. Nos dias que se seguiram, Clélia trancou-se em seu quarto, mergulhada em uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Passou semanas deitada na cama, as cortinas fechadas e o telefone mudo ao lado, esperando por uma ligação que nunca veio. Cada dia era uma tortura silenciosa, uma espera ansiosa por uma explicação que nunca chegaria. Ela se sentia vazia, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés, e o mundo lá fora não tivesse mais sentido. Fátima, sempre atenta, aproveitava cada momento de fragilidade da filha para se aproximar, assumindo o papel de mãe zelosa e dedicada. Com palavras suaves e gestos cuidadosos, ela inundava a casa de doces, enchendo a cozinha com o aroma reconfortante de bolos recém-saídos do forno, pudins cremosos e tortas que faziam Clélia lembrar de tempos menos dolorosos.
Minha filha, não fique assim, ele não te merecia, dizia Fátima, enquanto colocava uma fatia generosa de bolo na frente de Clélia. Você é linda do jeito que é, e quem não vê isso é porque não te conhece de verdade. Clélia, ainda devastada, encontrava consolo nas palavras da mãe. Cada mordida nos doces parecia aliviar, mesmo que temporariamente, a dor que sentia no peito. Fátima mantinha a filha alimentada, tanto no sentido físico quanto emocional, mas não era amor verdadeiro, era controle disfarçado de cuidado. A cada dia, Fátima preparava uma nova receita, e Clélia, sem forças para lutar, se afundava mais uma vez na comida, buscando nos doces um conforto que ninguém mais parecia poder dar. Fátima sempre estava ali, servindo mais um pedaço, com um sorriso aparentemente compreensivo. Esses homens não sabem o que perdem, sussurrava, acariciando os cabelos de Clélia. Você é especial, e eu sempre vou estar aqui por você, não importa o que aconteça. Clélia, perdida em sua dor, absorvia cada palavra, acreditando que, ao menos sua mãe, nunca a abandonaria. Dia após dia, Clélia comia compulsivamente, enchendo o vazio que sentia com cada sobremesa que Fátima colocava à sua frente. Ela engordou rapidamente, recuperando o peso que havia perdido e mais um pouco, até se ver novamente diante do espelho que refletia sua tristeza. A cada pedaço de bolo, Clélia se sentia mais confortada e mais presa, sem perceber que a mãe, que tanto parecia consolá-la, era a mesma que alimentava não só seu corpo, mas também a sua dependência e a sua dor. O tempo passou, e aos 20 e poucos anos, Clélia já estava convencida de que o amor não era para ela. Seu coração havia sido quebrado tantas vezes que ela simplesmente desistiu de tentar. Com cada decepção, Clélia se retraía mais, fechando-se em sua bolha de solidão e distanciando-se do mundo que sempre parecia rejeitá-la. Ela preferia o silêncio de seus próprios pensamentos, as tardes passadas sozinha em casa, com os livros e as pinturas que tanto admirava, ao risco de se machucar novamente. Foi nessa fase que Marco Antônio apareceu em sua vida. Ele era um homem sério, de fala calma e modos refinados, alguém que parecia deslocado no caos do cotidiano. Eles se encontraram por acaso na pinacoteca, enquanto Clélia observava um quadro em silêncio. Marco Antônio se aproximou com interesse genuíno, fascinado pela forma como os olhos de Clélia brilhavam ao olhar para a arte. Ao notar sua presença, Clélia foi pega de surpresa, mas o sorriso discreto e o jeito gentil de Marco a deixaram à vontade. A partir daquele encontro, Marco começou a aparecer com frequência na vida de Clélia. Sempre surgia com um convite casual para um café, um jantar ou um passeio tranquilo por museus e exposições. Ele era atento aos detalhes, sempre notando o que fazia Clélia sorrir. Aos poucos, ele conquistou sua confiança com sua paciência e elegância. Marco Antônio era diferente de tudo que Clélia havia conhecido. Ele falava sobre literatura, poesia e arte com uma paixão que Clélia achava cativante, e a cada conversa, ele parecia enxergar algo nela que ninguém mais via. Apesar das cicatrizes ainda abertas, Clélia se permitiu acreditar novamente no amor. Com Marco, ela se sentia valorizada, como se finalmente houvesse encontrado alguém que a compreendesse. Os dois se apaixonaram, e Marco Antônio a tratava com um respeito que ela nunca havia experimentado. Eles faziam planos para o futuro, sonhavam com viagens, uma casa e uma vida compartilhada. Tudo parecia estar finalmente se encaixando. Então, sem qualquer aviso, o pesadelo que Clélia conhecia tão bem se repetiu. Marco Antônio, que havia prometido estar ao seu lado, desapareceu de sua vida de maneira brusca e inexplicável. Ele devolveu a aliança pelo correio, junto com uma carta curta e fria. Você já sabe por quê. Não havia explicações, não havia despedidas. Clélia, devastada, tentou falar com ele, mas Marco Antônio a evitava como se ela fosse invisível. Em suas tentativas de compreensão, a única resposta que recebia era o eco de uma frase que a assombrava: você já sabe. A rejeição repentina a lançou de volta ao ciclo de dor do qual nunca conseguirá realmente escapar. Clélia se trancou em casa, mergulhada em uma espiral de tristeza e isolamento. Ela parou de sair, de ver as pessoas, e afundou-se novamente nos doces que sempre foram sua fonte de consolo. Comia compulsivamente, tentando sufocar a angústia que não conseguia nomear. As paredes de sua casa eram agora sua prisão, e o peso da solidão parecia insuportável. Fátima estava sempre presente, com o mesmo semblante acolhedor de quem parecia entender a dor da filha.
Com palavras doces e uma presença constante, Fátima fingia ser o único apoio que Clélia tinha. Não fique assim, minha filha. Marco não te merecia, dizia ela enquanto preparava uma nova receita de pudim. Fátima encorajava a comer, sempre com pratos cheios de sobremesas que Clélia não conseguia recusar. Essas pessoas não sabem valorizar o que têm, continuava, enquanto servia mais uma fatia de bolo. Mas eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Clélia encontrava consolo nas palavras da mãe, acreditando que Dona Fátima era a única pessoa no mundo que verdadeiramente a amava. Ela se permitia ser acolhida, se afogando no carinho envenenado que Fátima oferecia. A mãe fazia questão de estar sempre por perto, preparando seus doces favoritos e mantendo Clélia dentro de um ciclo que parecia seguro, mas que a sufocava lentamente. Sem perceber, Clélia se prendia mais e mais a essa dinâmica, acreditando que aquele era o único tipo de amor que podia ter. Não era apenas na vida amorosa que Clélia vivia seu calvário. Aos 18 anos, além de lidar com a solidão, Clélia decidiu buscar independência. Com o apoio da mãe, que sempre dizia estar torcendo por ela, conseguiu seu primeiro emprego em uma loja de roupas. Clélia estava animada com a oportunidade, esperançosa de que finalmente encontraria um espaço onde pudesse se encaixar. Nos primeiros dias, ela se dedicou com entusiasmo, fazendo o melhor que podia para agradar os clientes e seus superiores. Porém, não demorou muito para que as coisas começassem a dar errado. Os colegas de trabalho, que inicialmente pareciam amigáveis, começaram a se afastar. Conversas que antes incluíam Clélia passaram a ser feitas em sussurros quando ela se aproximava, e logo, as tarefas dela passaram a ser revistas com uma rigidez incomum. Clélia notou que era constantemente vigiada, como se estivesse sempre fazendo algo errado. Um dia, sem aviso prévio, seu chefe a chamou em uma sala reservada e, com um tom impessoal e distante, disse que ela estava sendo dispensada. Não estamos satisfeitos com o seu desempenho, Clélia. Acho melhor você procurar outro lugar, disse ele, sem dar explicações detalhadas, enquanto a tratava com desdém. Clélia sentiu o rosto esquentar de vergonha e desespero. Ela não entendia o que havia feito de errado. Tinha seguido todas as regras, chegado no horário e se esforçado ao máximo. Era como se, mais uma vez, algo invisível estivesse sempre contra ela. Fátima tentou consolá-la em casa, dizendo que não era culpa dela e que essas coisas aconteciam. Você vai encontrar algo melhor, filha. Eles é que não te mereciam, dizia a mãe, oferecendo mais um pudim recém-preparado. Clélia, embora triste, se agarrava ao conforto da mãe e, novamente, tentava acreditar que aquilo era apenas um revés temporário. Clélia conseguiu outro emprego pouco tempo depois, desta vez em um escritório. Novamente, no início, tudo parecia promissor. Ela se dedicava, era gentil com os colegas e fazia questão de ser a melhor versão de si mesma. Mas, mais uma vez, o padrão se repetiu, as pessoas começaram a se afastar, as conversas paralelas surgiram, e os sorrisos sumiram. Pouco depois, foi demitida sem justificativas plausíveis, recebendo apenas um "você sabe por que" a atormentava. Essa sequência se repetiu em outros lugares. Clélia entrava esperançosa, acreditando que finalmente poderia se estabelecer, mas sempre acabava afastada, ignorada e, por fim, dispensada como se fosse um peso. Não importava o quanto ela se esforçasse, parecia que uma sombra a perseguia, sabotando suas chances de sucesso. Tentando superar as frustrações no trabalho, Clélia decidiu se inscrever em um clube local. Ela acreditava que seria uma oportunidade de fazer amigos, participar de atividades sociais e, quem sabe, se sentir parte de um grupo. No começo, Clélia realmente se divertiu. Participou de eventos, conheceu pessoas e, pela primeira vez, sentiu que poderia ter uma vida social. Mas essa felicidade também foi breve. Um dia, ao chegar para mais uma tarde no clube, foi barrada na entrada por um funcionário que, constrangido, disse que ela não poderia mais frequentar o local. Sinto muito, mas sua entrada foi suspensa. Não podemos dar mais detalhes. Clélia ficou sem entender, o coração apertado pela rejeição. Tentou entrar em contato com as amigas que fizera no clube, mas foi recebida com respostas evasivas e desculpas. Uma a uma, as pessoas se afastaram, bloqueando-a de grupos e redes sociais. Ela estava, mais uma vez, sozinha, sem uma explicação concreta para o que havia acontecido.
Em casa, se refugiava no colo de Dona Fátima, que sempre a consolava com um novo doce, dizendo que o mundo era injusto e que as pessoas simplesmente não sabiam apreciar Clélia do jeito que ela merecia. Por mais que o padrão se repetisse, Clélia nunca desconfiou de Fátima. Para ela, a mãe era a única que verdadeiramente a amava, sempre ali para enxugar suas lágrimas e oferecer palavras de conforto. Clélia acreditava que, se não fosse pelo carinho da mãe, não teria forças para continuar. Ela não sabia que o verdadeiro motivo de tantos reveses estava dentro de sua própria casa, na figura daquela que, para ela, era a pessoa mais amorosa do mundo. Aos 30 anos, depois de tantas decepções e rejeições, Clélia chegou ao seu limite. Ela olhou para sua vida e, cansada de lutar contra o que parecia ser uma maré interminável de fracassos, decidiu que não queria mais saber de nada além de sobreviver ao lado da única pessoa que sempre esteve ali, sua mãe. Não queria mais saber de homens, de amor, de amizade ou de se esforçar para se encaixar em um mundo que, para ela, parecia sempre rejeitá-la de todas as formas possíveis. As palavras amargas que ouvirá ao longo da vida, "Você não é bem-vinda, você sabe por quê, não podemos mais continuar", ecoavam em sua mente como um ciclo interminável de dor. Ela se convenceu de que não valia a pena buscar a aprovação de ninguém, pois, no final, todos acabavam se afastando. As amizades desfeitas, os amores abandonados e os empregos perdidos a fizeram se fechar em uma casca dura de resignação. Clélia se recolheu ao conforto rotineiro e solitário de sua casa, ao lado de Fátima, decidida a viver o resto de seus dias naquela bolha que a isolava do mundo lá fora. Aceitou que seria só ela e sua mãe, em uma rotina que conhecia bem, doces na mesa, conversas banais e a sensação de segurança que, embora frágil, ainda era melhor do que o vazio deixado por cada rejeição. Clélia não sonhava mais em ser feliz, apenas se contentava em não sofrer mais. Mas o destino, com seus caminhos imprevisíveis, ainda tinha outros planos para Clélia. Embora ela estivesse determinada a viver em silêncio, sem esperar mais nada da vida, um novo encontro estava prestes a mudar tudo. O universo, que tantas vezes parecia conspirar contra ela, guardava uma última surpresa que a faria questionar tudo o que acreditava sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. Zé Carlos apareceu na vida de Clélia de maneira inesperada, como um sopro de ar fresco em um dia sufocante. Ele era um homem discreto, um professor detalhista e meticuloso, apaixonado por conhecimento e pelas pequenas coisas da vida. Em uma tarde qualquer, enquanto Clélia caminhava sozinha pelo parque, imersa em seus pensamentos e na solidão que a acompanhava, Zé Carlos a notou. Ele estava sentado em um banco, lendo um livro, mas algo na figura de Clélia chamou sua atenção. Havia uma tristeza nos olhos dela, um peso que ele reconheceu de longe, pois, como observador nato, Zé Carlos sempre captava o que outros não viam. Decidido a quebrar a barreira do desconhecido, ele se levantou e se aproximou de Clélia com um sorriso gentil e um comentário casual sobre o tempo. Clélia, surpreendida pela abordagem, respondeu timidamente, sem saber como reagir àquela gentileza inesperada. Eles conversaram sobre coisas banais, o parque, o clima, o livro que Zé Carlos estava lendo, e, sem que ela percebesse, uma conexão começou a se formar. Zé Carlos não era insistente, mas demonstrava um interesse genuíno, e isso mexeu com Clélia de uma forma que ela não esperava. Nos dias seguintes, Zé Carlos começou a aparecer mais vezes no parque, sempre com uma abordagem leve e despretensiosa. Ele se contentava em simplesmente caminhar ao lado de Clélia, escutá-la e fazer perguntas que demonstravam uma curiosidade sincera sobre quem ela era. Clélia, no entanto, estava reticente. Após tantas desilusões, o medo de se machucar novamente era uma barreira difícil de superar. Por vezes, ela tentava se afastar, evitando os encontros e se recolhendo ao seu habitual isolamento, mas Zé Carlos não desistia. Ele percebia que Clélia carregava uma dor profunda e estava determinado a mostrar que não era como os outros. Com paciência e persistências, Zé Carlos continuou a se aproximar de forma gentil, sem invadir, sem exigir nada. Ele a levava para cafés tranquilos, onde conversavam por horas sobre assuntos que iam desde literatura até as peculiaridades da vida. Ele não pressionava Clélia para falar sobre o passado, mas suas perguntas eram minuciosas, e ele escutava atentamente quando ela, aos poucos, começava a desabafar. Zé Carlos era diferente porque ele não apenas ouvia, ele queria entender.
Ele não acreditava cegamente em tudo o que Clélia dizia sobre si mesma e sobre os fracassos que havia enfrentado. Ele via além das palavras, percebendo que havia mais em Clélia do que ela própria conseguia enxergar. Com o tempo, a resistência de Clélia começou a ceder. Ela se via gostando da companhia de Zé Carlos, rindo de suas histórias e se sentindo confortável pela primeira vez em muitos anos. Aos poucos, ele conquistou seu coração de uma forma que ela nunca imaginou ser possível novamente. Quando começaram a namorar, Zé Carlos fez questão de conhecer a fundo a história de Clélia. Ele não se contentava com as explicações simples ou com as respostas evasivas que tantas vezes ela havia dado aos outros. Ele queria saber quem Clélia realmente era, sem as sombras do passado que tanto a assombravam. Mesmo com o namoro avançando, Clélia ainda mantinha um pé atrás, temendo que tudo desmoronasse como antes. Zé Carlos, no entanto, mostrava uma dedicação que a fazia sentir-se segura. Ele não tinha pressa, mas deixava claro que seus sentimentos eram verdadeiros. Um dia, sem grandes discursos ou formalidades, Carlos olhou nos olhos de Clélia e disse com sinceridade: "Quero passar minha vida com você. Vamos casar?" Sem pensar em noivado ou em grandes festas, Clélia aceitou. Para ela, Carlos era um porto seguro, e aquele pedido soava como a promessa de uma vida longe de todas as tristezas que enfrentará. O casamento foi simples, apenas no cartório, com poucos convidados e sem pompa. Eles assinaram os papéis e, em um momento íntimo e emocionante, se tornaram marido e mulher. Clélia sentia uma felicidade que nunca experimentara antes. Era como se, finalmente, tivesse encontrado seu lugar no mundo. Nos primeiros meses de casamento, Clélia estava tão feliz que quase se esqueceu da existência de Fátima. Ela e Zé Carlos viviam uma rotina tranquila e harmoniosa, onde cada detalhe da vida compartilhada era motivo de alegria. Os dias de solidão pareciam distantes, e Clélia se permitiu, pela primeira vez, sonhar com um futuro ao lado de alguém que verdadeiramente a amava. Mas, com o tempo, a presença da mãe voltou a rondar seus pensamentos. Clélia sentia um misto de culpa e responsabilidade em relação a Fátima e, por insistência própria, começou a visitá-la todos os domingos, sempre levando Zé Carlos consigo. As visitas, inicialmente cheias de sorrisos e conversas amenas, lentamente revelariam segredos que Clélia jamais poderia ter imaginado, mudando mais uma vez o rumo de sua vida. Após mais uma visita à casa de Fátima, Clélia e Zé Carlos voltavam para casa em silêncio, como de costume. Clélia, sempre tentando agradar a mãe, saía de lá com a sensação de que algo nunca estava completamente certo, mas tentava ignorar. O carro seguia pelas ruas e Zé Carlos, ao volante, parecia mais pensativo do que o normal. Ele olhava para frente, mas sua mente estava presa no que ouvirá momentos antes na casa da sogra. Ao chegarem em casa, Carlos finalmente falou, com um tom que misturava preocupação e desconforto: "Clélia, preciso te contar algo. Sua mãe me disse uma coisa hoje que não sai da minha cabeça." Clélia virou-se para ele, curiosa e um pouco assustada pelo tom sério do marido. "Ela me disse que você não é confiável, que já teve muitos homens, e que eu deveria ficar de olho aberto com você. Disse para eu tomar cuidado porque você não consegue ser fiel. Achei estranho, Clélia, você nunca me deu nenhum motivo para desconfiar de você." O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Clélia. Ela ficou em choque, os olhos arregalados e o rosto pálido. Naquele momento, algo começou a se encaixar na mente dela, uma série de memórias confusas que agora faziam sentido de um jeito terrível. As lembranças do passado vieram à tona como uma avalanche, as amizades que se desfaziam sem explicação, os namorados que a deixavam sem motivos aparentes, as demissões abruptas, os olhares desconfiados, tudo isso, até então, parecia ser obra do acaso ou do destino cruel. Mas, agora, um fio comum começava a se desenrolar, revelando a terrível verdade. Clélia sentiu o coração disparar enquanto lágrimas brotavam nos seus olhos. Ela lembrou-se de todos os momentos em que Fátima parecia consolar suas perdas, sempre com doces e palavras de carinho. As críticas constantes e as rejeições repentinas. Clélia se perguntava o que havia de errado com ela, o sentimento de inadequação que a perseguia desde a infância. Pela primeira vez, Clélia começou a perceber que não era o mundo que estava contra ela, era sua própria mãe. Sem pensar duas vezes, Clélia pediu para Zé Carlos para voltarem à casa da mãe.
Ela precisava de respostas. Zé Carlos, preocupado, tentou convencê-la a deixar para lá, mas Clélia estava determinada. Em poucos minutos eles estavam de novo diante da casa de Fátima. Clélia entrou apressada, com o coração apertado e a mente fervilhando de perguntas que ela não conseguia mais segurar. Fátima, como sempre, recebeu Clélia com seu sorriso usual e uma falsa doçura na voz. "O que foi, minha filha? Esqueceu algo?" Clélia, ainda trêmula e tentando manter a calma, confrontou a mãe pela primeira vez, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas. "Por que a senhora disse para o Zé Carlos que eu não sou confiável? Que eu tive muitos homens? Porque sempre fala coisas horríveis sobre mim pelas minhas costas? Eu só quero entender." Fátima manteve o semblante sereno por um momento, mas o olhar era frio. Ela tentou disfarçar, mas a pressão de Clélia e as perguntas persistentes acabaram fazendo com que sua fachada começasse a se despedaçar. "Do que você está falando, Clélia? Não é nada disso." Clélia, agora com a voz mais firme, exigiu a verdade. "Não minta para mim, mãe. Eu sempre achei que a senhora me amasse, que fosse a única pessoa no mundo que estava do meu lado. Mas agora, tudo faz sentido, todos me abandonavam, me tratavam como lixo, e sempre a senhora estava ali, do meu lado, com seus consolos. Mas e se não fosse por acaso? Diga a verdade." Diante da pressão e do olhar desesperado de Clélia, Dona Fátima finalmente deixou cair a máscara. Com um semblante que se transformou em puro desprezo, ela disparou com uma frieza que Clélia jamais imaginaria ouvir. "Você quer saber a verdade? Eu nunca te amei. Você não é minha filha. Seu pai teve você fora do casamento, e eu, sem poder ter filhos, fui obrigada a te aceitar. Mas você nunca foi bem-vinda. Sempre vi o pecado do seu pai em você, o erro que ele cometeu. E eu fiz de tudo para que você não tivesse sucesso, para que ninguém quisesse você." Clélia sentiu o chão se abrir sob seus pés. A voz de Fátima continuava, agora cheia de rancor e amargura. "Fui eu, sim, que falei para suas amigas se afastarem de você. Contei mentiras sobre você para seus namorados, fiz com que te demitissem dos empregos. Sabotei cada pedaço da sua vida porque você é um erro, uma mancha que me lembra o pior dia da minha vida. Eu vou continuar fazendo isso enquanto eu viver, porque você não merece nada além disso." Clélia olhou para Fátima com uma expressão de pura fúria e incredulidade. Era como se estivesse diante de uma estranha, alguém que, de repente, revelara sua verdadeira face, um monstro disfarçado de mãe. Seus olhos, antes cheios de mágoa, agora brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Você é um monstro", gritou Clélia, a voz trêmula de dor e ódio. "Todos esses anos, você acabou comigo. Você destruiu a minha vida." Cada palavra era um grito de sofrimento, como se finalmente tivesse encontrado a voz que por tanto tempo lhe foi tirada. Clélia sentiu a raiva subir como um incêndio incontrolável. Ela avançou em direção a Fátima, as mãos tremendo de ódio. Movida por um impulso quase irracional de fazer a mãe sentir ao menos uma fração da dor que a consumira por toda a vida. Seus passos eram rápidos, os olhos fixos na mulher que agora via como a verdadeira fonte de todo o seu sofrimento. Mas antes que pudesse tocá-la, foi contida por Zé Carlos, que se colocou entre as duas. "Calma, Clélia. Não vale a pena." Zé Carlos implorou, segurando-a com força. Clélia lutava, tentando se soltar, debatendo-se como um animal ferido, os olhos vermelhos de lágrimas e ódio. Cada tentativa de escapar da contenção era um reflexo da dor que ela sentia, uma dor que não poderia ser aliviada com palavras. Zé Carlos a segurava firme, tentando acalmá-la, mas Clélia continuava a se debater, gritando em desespero, até que, exausta, ela parou, respirando pesadamente, como se cada fôlego fosse um esforço para manter o controle. Com um movimento brusco, Clélia se desvencilhou das mãos de Zé Carlos, empurrando-o levemente para trás. Ela se afastou alguns passos, ofegante, e olhou para Fátima uma última vez. Seu olhar era uma promessa silenciosa de vingança, um aviso de que nada ficaria impune. "Você vai pagar por tudo isso. Eu juro por Deus, você vai pagar por cada coisa que fez comigo." Clélia saiu batendo a porta com força, o som ecoando pela casa como um trovão, selando o fim de qualquer laço que um dia existira entre mãe e filha. Zé Carlos ficou para trás, de frente para Fátima, que agora exibia uma expressão de surpresa e raiva misturadas. O silêncio que se seguiu era pesado, sufocante, como uma noite sem estrelas.
Zé Carlos a encarava com um desprezo que não tentava esconder. Eu sabia que você era uma pessoa amarga, Fátima, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Você é cruel. Nunca vi nada parecido. Suas palavras eram cortantes, cheias de um nojo evidente, sem qualquer tentativa de consolo ou compreensão. Fátima, acuada, tentou se justificar, sua voz vacilante, sem o tom autoritário de antes. Eu só fiz o que achei que era certo. Ela precisava aprender, ela tentou falar, mas as palavras saíam desconexas, sem a frieza habitual. Era como se, pela primeira vez, estivesse sendo forçada a encarar as consequências de suas ações. Mas antes que pudesse continuar, Zé Carlos a interrompeu, o olhar fixo nela como se estivesse diante do próprio demônio. Como você descobriu? Fátima perguntou, a voz embargada pela surpresa e incredulidade. Parecia desnorteada, como se não conseguisse acreditar que alguém tivesse visto além de sua fachada tão cuidadosamente construída. Zé Carlos cruzou os braços, seu olhar duro e inabalável. Ele a observava sem piedade, como se estivesse vendo a verdadeira Fátima pela primeira vez. Você é boa em contar mentiras, Fátima. Sempre com tanto drama, fingindo que se importava com as dificuldades da Clélia. Mas apesar de seus sorrisos e palavras carinhosas, eu sempre notava em seu olhar algo frio, até mesmo perverso, mas ficava calada em respeito a Clélia. Mas hoje, enquanto dizia aquelas coisas para mim, com ar de preocupação, eu vi seu reflexo na janela enquanto falava. Vi você sorrindo enquanto dizia que estava preocupada com ela, que queria o melhor para ela. Foi ali que eu tive a certeza. Você se alimentava do sofrimento dela. Cada palavra sua é uma faca disfarçada de afeto. Zé Carlos deu um passo para trás, deixando claro que nada mais poderia ser dito ali. Sem esperar qualquer resposta, virou-se e saiu, sem olhar para trás, deixando Fátima sozinha na sala. O som da porta se fechando foi um golpe seco, um lembrete de que Fátima estava agora, finalmente, isolada de tudo e todos que um dia fingiu controlar. Ela ficou ali, imóvel, a casa vazia e o silêncio ensurdecedor ecoando ao seu redor. Pela primeira vez, Fátima se viu realmente sozinha, sem ninguém para manipular, sem ninguém para culpar, a não ser a si mesma. Fora da casa, Clélia pediu ao marido que fossem à delegacia mais próxima. Zé Carlos, preocupado, tentou dissuadi-la, dizendo que talvez não fosse a melhor ideia agir no calor do momento, mas Clélia estava determinada. Sentia um turbilhão de emoções, raiva, frustração, mágoa e uma profunda sensação de traição. As revelações de Fátima foram um golpe devastador e Clélia, tremenda de raiva e com lágrimas escorrendo pelo rosto, decidiu que não podia deixar aquilo impune. A sensação de ter sido enganada e sabotada durante toda a vida era insuportável. Ela sentia como se todos os anos de sofrimento, todos os momentos de solidão e todas as dores tivessem sido uma grande armação, criada pela mulher que deveria zelar por ela. Compreendia agora porque vivia fazendo doces e mais doces para ela, eram para tirar a beleza dela. Não era amor o que ela fazia. Era puro ódio. E ela queria justiça. Ao chegar à delegacia, o ambiente frio e burocrático parecia relembrar seu estado interno. Clélia, ainda chorando, foi recebida por um delegado de meia-idade, de expressão cansada e olhar compassivo. Ele a levou para uma sala reservada, onde Clélia, em meio a soluços, contou toda a história, as mentiras de Dona Fátima, as sabotagens desde a infância, os namorados afastados, as amizades destruídas, e como tudo isso havia sido orquestrado por aquela que deveria ser sua mãe. O delegado reuniu tudo com atenção, anotando cada detalhe em seu bloco de notas. Ele mantinha um semblante sério, mas era evidente que ele compreendia a dor de Clélia. Quando ela terminou de falar, ainda enxugando as lágrimas, o delegado suspirou profundamente e, com um tom calmo, começou a explicar a situação. Clélia, eu entendo o que você está passando, e não duvido da sua história. Porém, infelizmente, o que você me contou, apesar de terrível, não constitui crime do ponto de vista da lei. A sua mãe não cometeu um ato que pudesse ser formalmente punido por nós, como uma fraude, roubo ou agressão física. O que ela fez, e o que você sofreu por tantos anos, é algo que se mistura profundamente com o psicológico e emocional, e infelizmente, isso não se enquadra em um tipo de crime que deve ser registrado aqui. Não há uma reclamação que possa ser feita contra ela nesse sentido.
pois o sistema jurídico não possui mecanismos para punir esse tipo de comportamento tóxico e abusivo quando não envolve infrações legais concretas. Uma falha do sistema, eu sei, mas o nosso papel aqui é aplicar a lei conforme ela está escrita e, infelizmente, não podemos ir além disso. Isso não significa que sua dor não seja justa ou que sua mãe não tenha sido errada. Significa apenas que, do ponto de vista legal, nossas mãos estão atadas. Clélia ouviu aquelas palavras e sentiu como se o chão estivesse sendo puxado debaixo dos seus pés. A frustração tomou conta do seu rosto, e as lágrimas começaram a escorrer descontroladamente. Mas isso é injusto. Ela arruinou minha vida, destruiu minhas chances de ser feliz. Não pode ser que ela vá sair impune de tudo isso. Clélia exclamou, a voz embargada de raiva e tristeza. Ao lado dela, Carlos segurou sua mão com firmeza, tentando se acalmar. Ele sabia que aquelas palavras eram um golpe duro para Clélia, mas com a voz suave, procurava dar todo o apoio que ela precisava. Clélia, eu sei que é horrível ouvir isso, mas a gente vai superar isso juntos. Você não está sozinha. Eu estou aqui com você, e a gente vai encontrar uma forma de seguir em frente, longe de tudo isso. Clélia olhou para Zé Carlos, buscando consolo nos olhos dele. Ela ainda estava inconformada, mas o toque gentil de Zé Carlos a fez respirar fundo e tentar se recompor. O delegado olhou para Clélia nos olhos, com uma expressão séria, mas empática, e falou com um tom calmo, eu entendo quanto tudo isso é doloroso, Clélia. Mas, infelizmente, não há um crime aqui que possamos registrar formalmente. A melhor coisa que você pode fazer agora é afastar essa mulher, cortar qualquer laço com ela. Não permita que ela continue interferindo na sua vida. Você tem uma nova chance de ser feliz ao lado de seu marido, de construir a vida que sempre sonhou, longe dessa influência que tanto te prejudicou. Não deixe que o ódio dela te defina ou destrua quem você é. Eu sei que não vai ser fácil, mas, às vezes, a maior justiça que podemos fazer por nós mesmos é viver bem, longe de quem nos faz mal. As palavras do delegado ressoaram profundamente em Clélia. Ela sentiu um misto de frustração e ruptura, como se finalmente compreendesse que a única maneira de seguir em frente era deixar o passado para trás. No fundo, Clélia sabia que não poderia mudar o que Fátima havia feito, mas poderia decidir como viveria. Zé Carlos a trouxe para perto e disse com ternura e conforto, o delegado está certo, Clélia. Nós não precisamos dessa dor, desse peso. Vamos seguir em frente, construir a nossa vida longe dela. Você tem a mim, e eu te amo. Vamos viver o nosso futuro, sem olhar para trás. Eu vou estar ao seu lado, sempre. Clélia, ainda com os olhos marejados, sentiu o apoio incondicional de Zé Carlos e, pela primeira vez em muito tempo, descobriu que não estava sozinha. O abraço dele era um porto seguro, uma promessa de que, independentemente do que acontecesse, eles estariam juntos. Eles saíram da delegacia de mãos dadas e, naquele momento, Clélia tomou uma decisão. Cortaria todos os laços com Fátima e construiria uma vida nova ao lado de Zé Carlos. O processo não foi fácil, mas foi libertador e carregado de significados. Clélia, num ato simbólico e libertador, queimou todas as lembranças materiais que a ligavam ao passado com a mãe, cartas antigas, fotos, objetos que representavam momentos em que ela havia sido enganada. Era um adeus definitivo, não apenas à mãe que nunca fora verdadeiramente sua, mas também à tristeza e ao peso das mentiras que a oprimiram durante toda a vida. Ao lado de Zé Carlos, Clélia sentiu que, pela primeira vez, tinha a oportunidade de escrever sua própria história. A mudança para outro estado foi o primeiro passo para essa nova fase. Com cada quilômetro que se afastou, Clélia sentiu que deixava para trás a dor e a amargura que marcaram sua vida. Eles se mudaram para uma cidade menor e tranquila. Lá, Clélia e Zé Carlos construíram um novo lar. Aos poucos, Clélia foi redescobrindo a alegria de viver. Ela se dedicou a criar um ambiente acolhedor e amoroso, longe das sombras que a perseguiam. A vida de casada trouxe a Clélia uma sensação de paz que ela nunca imaginou ser possível. Zé Carlos, sempre atento e carinhoso, era um marido dedicado, que a apoiava incondicionalmente. Ele cumpriu sua promessa de estar ao lado dela em todos os momentos, lembrando-a diariamente de que era amada e valorizada. Com o tempo, Clélia e Zé Carlos tiveram 2 filhos, e Clélia se entregou à maternidade com toda a dedicação que possuía.
Ela queria ser para seus filhos a mãe que nunca teve, enchendo-os de amor, apoio e encorajamento. Cada sorriso de seus filhos e cada gesto de carinho de Zé Carlos reforçavam que ela havia feito uma escolha certa ao se afastar de Fátima. Eles vivem uma vida simples, mas cheia de amor, cercada pelo conforto de uma verdadeira família. Fátima, por outro lado, presa em sua própria solidão. Sem a presença de Clélia para culpar e manipular, ela passou seus últimos anos isolada, amargurada e incapaz de superar o ódio que carregava. A casa onde vivia, antes grande e bonita, agora se tornou um reflexo de sua vida, fria, vazia e cheia de lembranças de um passado que ela mesma envenenara. Às vezes, Clélia lembrava, inevitavelmente, de seu passado. Ela se lembrava do pai Carlos, o homem que tanto amava e de quem guardava memórias calorosas. Não era apenas um pai dedicado, era alguém que, em sua fraqueza, a colocou em uma situação que a marcaria para sempre. Saber que ele não apenas traiu Fátima, mas também trouxe Clélia para dentro de uma casa onde ela nunca foi realmente desejada, fez com que se sentisse um erro, um fardo que ele jogou para os outros lidarem. O carinho e a adoração que ela tinha por Carlos agora se misturavam com uma tristeza profunda e uma sensação de que ele a abandonara 2 vezes, primeiro, ao morrer, e depois, ao deixá-la com Fátima. O amor pelo pai ainda existia, mas agora estava manchado pela dor da verdade, por perceber que ele também falhou com ela. Pensava também em Beto, Marco Antônio e todos os amigos que se afastaram sem explicação, pelas conversas que nunca aconteceram e pelas conexões que foram cortadas antes de se aprofundarem. Cada olhar desviado, cada desculpa, cada afastamento, tudo isso doía mais do que Clélia poderia expressar. A dor de perceber que tantas conexões foram cortadas antes mesmo de se aprofundarem era imensa. O que mais a magoava era que ninguém havia se preocupado em questioná-la, em buscar a verdade. Apesar disso, com o tempo, Clélia conseguiu perdoar a todos, pois entendeu que, assim como ela, todos também foram vítimas das intrigas de Fátima. Agora distante de seu passado, Clélia não se permitiu ser consumida pela amargura. Para ela, o maior triunfo foi ter encontrado a paz e o amor ao lado de Zé Carlos, vivendo uma vida que jamais seria definida pelas sombras de Fátima. O consolo e o apoio de seu marido fizeram com que Clélia finalmente se sentisse segura, amada e digna de felicidade. No fim, Clélia entendeu que o verdadeiro caminho para a liberdade não estava em vingança, mas em deixar o passado para trás e abraçar o futuro com esperança e amor. Com Zé Carlos ao seu lado, ela provou que, mesmo depois de tanto sofrimento, era possível recomeçar e ser feliz. A felicidade que ela construiu ao lado de sua nova família se tornou a maior vitória de sua vida. A história de Clélia é um retrato doloroso das cicatrizes invisíveis que o abuso emocional pode deixar. Crescendo sob o domínio de uma figura materna que, ao invés de nutrir, se dedicou a destruir, Clélia viveu uma vida de rejeição, insegurança e um constante sentimento de inadequação. Fátima, com sua amargura e manipulação, representa uma forma silenciosa e insidiosa de crueldade, aquela que não se vê, mas que corrói por dentro. A grande revelação de que Clélia nunca foi verdadeiramente amada por Fátima é devastadora, mas também libertadora, pois permite que ela compreenda a origem de tantas dores e encontre forças para romper com o passado. A trajetória de Clélia nos lembra que nem todo mal pode ser reparado pela justiça tradicional, mas o maior ato de resiliência é a capacidade de seguir em frente. Ao lado de Zé Carlos, Clélia descobre que é possível renascer das cinzas, transformar a dor em força e construir uma nova vida, longe da sombra da toxicidade. No fim, sua verdadeira vitória não é sobre Fátima, mas sobre si mesma. Ela escolhe viver com amor, criar uma família baseada em respeito e cuidado, e deixar para trás tudo o que a fazia duvidar de seu valor. Essa história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, temos o poder de redefinir nosso destino. Clélia mostra que, embora não possamos mudar o passado, podemos escolher não deixar que ele nos defina. A verdadeira libertação está em encontrar a paz dentro de nós mesmos e, como Clélia, nunca desistir de buscar o amor que merecemos.